יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Olá, eu sou Vilma Gomes, serva de Yeshua, o Messias prometido, nosso Redentor. Que ter você aqui mais uma vez para falarmos sobre as 12 tribos de Israel. Hoje chegamos à tribo de José, que teve a porção dobrada. Vamos abrir o pergaminho começando por José. José, a herança que se tornou 2 tribos. Antes de falarmos separadamente de Manassés e Efraim, precisamos entender José. José foi o primeiro filho de Raquel com Jacó. Depois de muitos anos de esterilidade, Raquel finalmente concebeu e declarou: Deus tirou a minha vergonha. Gênesis capítulo 30, versículo 23. Ela chamou o menino de Yosef, José, ligado à ideia de acrescentar, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Gênesis capítulo 30, versículo 24. E, de fato, depois nasceu Benjamim, de escravo a governador. A história pessoal de José é uma das mais conhecidas das Escrituras. Amado por Jacó, odiado pelos irmãos, lançado numa cisterna, vendido, levado ao Egito, acusado injustamente, preso e finalmente elevado por Faraó. Mas existe uma coisa essencial para nossa série. José viveu como autoridade egípcia sem deixar de reconhecer sua origem familiar. Ele se casou com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e teve 2 filhos antes dos anos de fome, Manassés e Efraim. E os nomes dos meninos contam a própria história de José. Manassés, Deus me fez esquecer. O primogênito recebeu o nome Manassés, Menachê. José explicou: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Gênesis 41, 2.51. Esquecer aqui não significa que José perdeu a memória ou deixou de amar sua família. O sentido é que Deus havia amenizado a dor de seus sofrimentos. Manassés representa, portanto, a superação da dor. Efraim, Deus me fez prosperar. O segundo filho recebeu o nome Efraim. Efraim. José declarou: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gênesis capítulo 41, versículo 52. Olhe que frase. José não disse: Deus me fez prosperar depois que saí da terra da aflição. Ele prosperou dentro dela. Isso sozinho já rende uma bela reflexão. Às vezes o Eterno não precisa primeiro nos tirar da terra da aflição para nos fazer frutificar nela. Mas como 2 egípcios se tornaram tribos de Israel. E aqui chegamos ao ponto extraordinário. Os meninos nasceram no Egito. Tinham mãe egípcia. O avô materno era sacerdote egípcio. Mas o pai era José, filho de Israel. Quando Jacó estava velho, José levou os 2 filhos até ele. E Jacó declarou: Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Gênesis capítulo 48, versículo 5. É aqui que tudo muda. Jacó incorpora os 2 netos à estrutura tribal como seus próprios filhos. Portanto, José não recebe apenas uma porção. Sua descendência recebe 2. Manassés mais Efraim. Uma Crônicas capítulo 5 versículos 1 e 2 ajuda a explicar por quê. Ruben perdeu o direito de primogenitura, e esse direito foi atribuído aos filhos de José, enquanto a liderança principal ficou associada a Judá. É uma divisão fascinante. Judá, liderança realeza. José, direito de primogenitura, porção dobrada. José posiciona cuidadosamente os filhos diante do velho Jacó. Manassés, o primogênito, fica preparado para receber a mão direita de Jacó. Efraim, o mais novo, para a esquerda. Só que Jacó cruza as mãos. A mão direita vai para Efraim, a esquerda para Manassés. José percebe e tenta corrigir o pai. Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. E Jacó responde: Eu sei, meu filho, eu sei. Gênesis 48, 19. Que cena! Jacó explica que Manassés também se tornaria grande, mas seu irmão menor seria maior. Por isso, na bênção aparece:
Deus te faça como Efraim e como Manassés. E colocou Efraim antes de Manassés. Essa bênção atravessou os séculos e continua presente na tradição judaica de abençoar os filhos. A tribo de Manassés. Manassés tornou-se uma tribo enorme. E aconteceu algo diferente com ela. Seu território ficou dividido pelos dois lados do Jordão. Metade de Manassés estabeleceu-se a leste do Jordão, próxima de Gade e Ruben. A outra parte recebeu território a oeste do Jordão, em Canaã. Da tribo de Manassés veio um personagem importantíssimo, Gideão. Quando o Eterno o chamou para libertar Israel dos midianitas, Gideão respondeu dizendo que sua família era pobre em Manassés e ele era o menor na casa de seu pai. Mais uma vez aparece o padrão. Deus realizando grandes coisas através de quem parecia pequeno. A tribo de Efraim. Efraim tornou-se extremamente poderosa. Seu território ficava na região montanhosa central de Canaã. E dela saiu ninguém menos que Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés. O homem que conduziu Israel para dentro da terra prometida era efraimita. Mais tarde, Efraim tornou-se tão influente entre as tribos do norte que os profetas algumas vezes usam simplesmente o nome Efraim para representar o reino do norte. Oséias faz isso diversas vezes. Isso mostra o tamanho da influência política da tribo. Mas essa grandeza também trouxe problemas. Efraim aparece nos profetas associado à idolatria e à infidelidade do reino do norte. Ou seja, a bênção trouxe influência, e a influência trouxe responsabilidade. Um tesouro escondido, pedra preciosa. Agora veja uma coisa lindíssima. Os dois nomes contam toda a trajetória de José. Manassés, Deus amenizou minha dor. Efraim, Deus me fez frutificar. Primeiro, a ferida. Depois, o fruto. E os dois filhos nascidos justamente na terra onde José sofreu tornaram-se sua porção dobrada dentro de Israel. Aquilo que parecia ser o lugar da destruição de José acabou sendo o lugar onde nasceu sua maior herança. A lição espiritual. José nos ensina. Não permita que a terra da sua aflição determine o final da sua história. Manassés nos ensina. Há dores que o Eterno pode transformar em cicatrizes que já não governam nossa vida. Efraim nos ensina. É possível produzir frutos até em terras difíceis. Mas a história posterior de Efraim acrescenta uma advertência. Prosperidade sem fidelidade também pode nos afastar do Eterno. Autossuficiência ilusória, ou seja, a riqueza, pode fazer com que nos sintamos autossuficientes a ponto de achar que não precisamos de mais nada, esquecendo da nossa dependência do Criador. O foco passa a ser a manutenção e o acúmulo de bens, em vez do cultivo da vida espiritual e dos valores éticos. De modo que o conforto excessivo pode anestesiar a busca por propósito e a sensibilidade ao sagrado e ao próximo. Nunca esqueça, a nossa segurança está na dependência dos cuidados de Adonai. E assim terminamos com o estudo das tribos de José. E no próximo vídeo estaremos estudando a última tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Obrigada por acompanhar esses estudos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך